Olá, gente, bom dia. Hoje, dia 29 de março. Tô aqui, já fiz algumas marcações no meu gráfico. Enquanto, para mim, o preço ainda está se formando, né? O mercado ainda está mostrando para que veio hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre essa coloração aqui, como ela tem me ajudado, tá? É, Hoje, agora pela manhã, que ainda é muito cedo, você vê que a coloração, ela tá, na verdade, ela tá bem colorido, né? Ela tá um pouco truncado, assim, em relação à coloração, que talvez te dê um viés, um pouco ainda na dúvida de como proceder, né? Então, assim, eu vou ver se pra cá, um pouquinho para trás, tem alguma pernada, alguma coisa nesse sentido, para que eu possa mostrar para vocês uh, como é que a gente analisa essa coloração? Na verdade, assim, a coloração, é um heatmap de 4 cores, tá? Entre vermelho e verde. Aí tem verdes de claro a escuro e tem vermelho de vermelho claro a vermelho escuro. Quanto mais escuro, quer dizer que teve ali uma forte agressão de venda ou de compra, tá? Lembrando que essa coloração é de acordo com o saldo delta de agressão. Isso a gente só consegue fazer essa apuração quando a gente usa o footprint chart, que é exatamente essa numeração que tem aqui dentro do boxe. Pode ser atemporal, pode ser atemporal. Eu estou usando o gráfico de Renko, boxe de Renko, e dentro desse boxe aqui tem o que? É como se fosse o Times in Trades, que são as agressões, tanto de venda quanto de compra. Então, ali dentro a gente consegue fazer umas configurações. Essa configuração eu estou adaptando ela, tá? Porque, como eu falei anteriormente já, é pouco lote em relação ao dólar cheio. Então, você precisa estar sentindo é, o ativo que você está trabalhando. No caso, eu trabalho realmente com o dólar, por enquanto. Talvez até faça o índice mais para frente, mas eu no momento só estou focando no dólar, né? Eu prefiro realmente sentir aqui e depois, quem sabe, eu migre também, né, para o índice. Aí eu tenho que mudar toda a plataforma, eu tenho que entender como é que é o mercado de índice, enfim, mas não é isso o que eu quero falar hoje. Mas o que eu estou vendo aqui, deixa eu só analisar aqui em relação a coloração está muito forte, porque aqui, ó, pelo footprint, aqui esse saldo aqui delta, tá vendo? Que é o resultado das agressões, tem tanto comprador e vendedor. O saldo disso, se deu 1.500 agressões de venda e 1.000 de compra, quer dizer que o saldo, a diferença foi de 500 vendedor. Naquele boxe de Renko, quem venceu ali naquele boxe foi o vendedor. Então aqui vai ser pintado de vermelho com menos 500. Aqui nesse caso, a quantidade que tem aqui menos aqui, o saldo delta foi comprador, porque na verdade as agressões que venceram aqui foi realmente do lado comprador, tá? Então, essa coloração, deixa eu só... Isso aqui é uma coloração do próprio sistema do Oliver. Eu vou colocar aqui mais ou menos 600, porque a gente faz de acordo com tem sempre que tá mudando, tá? Porque tem hora que não tem muito lote na tela, tem hora que tem. Então, se você tiver às vezes num gráfico temporal de 15 minutos, com certeza dentro desse box de que vocês estão usando, né, de candle, vai ter muito mais agressões, vai ter muito mais volume ali dentro de tanto de compra quanto de venda. Então esse valor aqui vai mudar. Se a gente colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui 15 minutos. Ó, tá vendo que aqui, aqui, ó, 1.004 contratos. Tá vendo como aumenta 1.010 contratos, acho que é 1.010 ou 1.100, agora me deu branco, enfim, 965 contratos. Por quê? Porque aqui dentro teve muito mais agressões dentro
desse candle aqui dentro de 15 minutos. Então, aqui o seu parâmetro do saldo delta vai ser diferente. Então, como eu uso 5R, eu vou olhando aqui por cada box de Renko mais ou menos a média de como está. Tá vendo que hoje aqui, hoje, agora pela manhã, não tá com tanto contato assim, tá vendo que tem pouco. Então você tem que calibrar, que senão fica muito forte as colorações e pode te dar um viés diferente, ok? Então, o que acontece? O que eu quero falar para vocês é o seguinte, por exemplo, deixa eu tentar botar no dia de hoje mesmo. Não, o dia de hoje tá muito... Calma aí. Vou botar mais para trás aqui, como eu tava. O que acontece aqui? Ó, quando a gente pensa numa pernada de alta, né? Quando a gente pensa numa pernada de alta, a gente pensa que se for fazer uma coloração padrão, seria todos eles verdes, ok? E se for numa tendência de baixa, teria que estar aquela pernada toda vermelha. Você está vendo que aqui a pernada ela não está totalmente verde. Por que que não está totalmente verde? Porque simplesmente, ó, aqui a gente consegue fazer assim, tá? Deixando ela compacta, e se a gente amplia, a gente vai ver as agressões aqui dentro. Então, o que ocorre? As agressões aqui de, de venda, você pode ver que o saldo delta foi vendedor, tá? Foi vendedor, mas não foi suficiente para o preço descer. Por que que isso aconteceu? Porque teve a absorção dos vendidos. Os vendedores agrediam, tá? Mas os compradores, eles absorviam aquelas agressões. Então, mesmo tendo muita agressão de venda, ó, se a gente amplia aqui fica melhor. Mesmo tendo que tinha que continuar, na verdade, a tendência de baixa, porque o saldo aqui foi negativo. Você vê que aqui, ó, o saldo também foi negativo, tá vendo? Olha a quantidade de volume, o esforço versus resultados não foi interessante para os vendedores, porque eles agrediram muito, botaram muita injeção de dinheiro aqui, né? Mas, mesmo assim, o preço não desceu e sim subiu. Então, foi uma pernada onde os vendedores estavam tentando defender essa região, tentando fazer com que o preço descesse, tá? Você pode ver aqui, ó, pela coloração. Mas quem ganhou essa disputa de cada box de Renko foram os compradores na absorção. Então a gente vê aqui, ó, aqui por exemplo, ó, nesse box aqui, você vê que teve muita agressão de compra, você vê que os vendedores começaram a dar uma exaurida aqui, muita agressão de compra e o preço começou a subir, tá vendo? Ó, aí aqui, ó, que ele começou a reverter. Então, essa coloração ajuda a entender isso. Ajuda a entender o quê? Quanto mais forte a coloração, é porque está tendo muito mais agressão, ok? Tanto do vendedor quanto do comprador. Eu não sei se eu consegui ser muito clara aqui, talvez quando eu fizer as outras operações, eu vá explicando, porque está dando já 9 minutos de vídeo, vai ficar muito extenso, e eu vou tentar depois fazer essa relação com o volume financeiro, porque no box de Renko, né, ele fica limitado a essa a 5 tickets, né? Então você tem que analisar o volume financeiro para entender o esforço versus resultado. Entender que teve às vezes aqui, por exemplo, foi o que? Você vê que o volume está muito alto e o volume aqui teve pela cor, você vê que teve agressão comprador aqui muito forte, mas os vendedores ganharam aqui fazendo com que o preço descesse, porque teve muita absorção. Então foi uma briga aqui, na verdade, foi uma briga que a gente fala que tem o volume de defesa e o volume negocial, né? E o volume direcional. Direcional é quando é mais agressão, ou tanto vendedora quanto compradora, que starta o movimento. E aqui não, aqui foi negocial, porque teve briga, muita briga.
Mesmo o saldo sendo positivo, desceu, o preço caiu. Por quê? Porque teve a absorção dos vendedores. Então aqui essas explicações eu espero melhorar com o tempo para vocês, mas ajuda demais para a gente entender um ponto de defesa, quando essas coisas acontecem realmente próximo a alguma suporte e resistência, é legal porque você tá entendendo a pernada, se a pernada está vindo fraca, se não está vindo, a gente consegue visualizar isso tudo, porque isso aqui é junto com o footprint chart que a gente vê. Aqui a gente vê a boletada, a gente vê uma exaustão, a gente vê imbalance, então tem que conciliar a coloração com o footprint chart, ok? Porque ela não é em cima de volume e sim sobre o saldo delta, tá bom? Eu vou tentar explicar isso nos próximos vídeos nas operações.